Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios essenciais para se tornar uma pessoa de influência. Tudo isso baseado nas ideias de John C. Maxwell e Jim Dornan. Para começar, que tal uma pergunta para a gente pensar um pouco? O que será que uma estrela do rock, um CEO de uma grande empresa e uma professora de escola têm em comum? Parece que nada, né? Pois é, a resposta é que todos eles têm influência. E isso já mostra que não se trata do cargo ou da fama, mas sim do impacto que uma pessoa pode causar. Mas afinal, o que é influência? Bom, de forma bem simples, é a habilidade de criar um impacto positivo na vida dos outros. É uma ferramenta, sabe? Uma chave para o sucesso, seja na vida pessoal ou na profissional. Nossa conversa hoje vai passar por 4 pilares muito importantes. A gente começa com a fundação de tudo, a integridade. Depois, vamos explorar o poder de nutrir as pessoas, o dom da fé e, por fim, como tudo isso se junta para construir um legado de influência. Vamos lá, então. O ponto de partida é aqui. O primeiro princípio, e talvez o mais crítico de todos, é a integridade. Pensa nela como o alicerce, a base firme onde toda influência positiva vai ser construída. E para a gente entender isso na prática, tem uma história muito boa. Um dos autores do livro, Jim Dornan, e sua esposa Nancy estavam na alfândega de Londres. Eles tinham comprado umas roupas bem caras e não tinham declarado. E ali, naquele momento, eles tiveram que fazer uma escolha. A resposta da Nancy para o agente da alfândega foi simplesmente marcante. Ela olhou para ele e disse: "Posso viver melhor sem o dinheiro do imposto do que sem uma consciência limpa." Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o que significa ter integridade. E essa história deixa a lição principal muito clara. A influência de verdade, aquela que perdura, vem do caráter, de quem a pessoa é por dentro, e não das credenciais ou títulos que ela tem. O caráter fica para sempre e constrói um legado. Já as credenciais, essas são passageiras. Elas constroem só um currículo. Certo? Com essa base de integridade bem sólida, como é que a influência começa a agir no mundo? É aí que entra o poder de nutrir. A influência se manifesta quando a gente cuida dos outros. Essa próxima história é realmente tocante. Era uma vez uma professora que passou uma tarefa bem diferente para a turma dela. Cada aluno deveria escrever as melhores qualidades que via nos seus colegas de classe. O tempo passou, como sempre passa. Anos mais tarde, aquela professora recebeu um telefonema, uma notícia trágica. Um daqueles alunos, chamado Mark Eklund, tinha sido morto em combate lá no Vietnã. E aí, quando foram olhar os pertences do Mark, encontraram algo inacreditável dentro da carteira dele. Era aquela lista, já gasta pelo tempo, com todos os elogios que os colegas tinham escrito sobre ele. Ele carregou aquele papel consigo até o último dia. O que essa história nos mostra é que todo mundo tem uma fome enorme de ser valorizado. E nutrir os outros pode ser bem concreto. A gente pode fazer isso demonstrando amor e respeito, criando um ambiente seguro, dando reconhecimento e, claro, oferecendo encorajamento. Agora a gente vai para um nível de conexão ainda mais profundo. Vamos falar sobre o terceiro princípio, o dom da fé. É sobre acreditar no potencial de alguém, muitas vezes antes mesmo que a própria pessoa acredite. E faz todo sentido, né? Como a própria capa da obra original mostra, esses princípios são como blocos de construção. A integridade é a base que permite nutrir e esse cuidado todo abre caminho para o dom da fé. Para a gente entender o poder da fé, tem uma metáfora perfeita. A do acrobata Charles Blondin. Ele ficou famoso por um feito assim, absurdo. Atravessar as cataratas do Niágara andando numa corda bamba. Mas o mais incrível de tudo foi quando ele fez a travessia carregando outra pessoa nas costas. Já parou para imaginar o nível de confiança, a fé absoluta que essa pessoa precisou ter para se entregar daquele jeito? Então, como é que a gente pode demonstrar essa fé no dia a dia? Primeiro, acredite nas pessoas antes mesmo que elas tenham sucesso. Segundo, foque e enfatize os pontos fortes delas. Terceiro, ajude a pessoa a se lembrar das suas vitórias passadas. E talvez o mais importante, ajude a reconstruir a confiança dela quando ela falhar. E assim a gente chega na nossa conclusão, um momento para refletir sobre o objetivo final de tudo isso. Ou seja, que tipo de legado a nossa influência vai deixar no mundo? Essa citação do George Bush amarra a ideia central de forma brilhante. O verdadeiro propósito da influência do poder não é benefício próprio. É servir aos outros, agregar valor à vida das pessoas. E para fechar, fica aqui uma pergunta forte para cada um de nós pensar com calma. Ela resume toda a nossa conversa. Se o mundo inteiro seguisse os seus passos, o mundo se tornaria um lugar melhor?